Olá, 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 tudo bem com você? Professor Emerson novamente. E aí, vai fazer o Enem? Como é que está a matemática? Vamos dar sequência na aula de hoje para falar sobre cilindro de revolução em relação aos conteúdos do Enem. É geometria espacial. Você tem que estar bem atento a essa informação, certo? Sou o professor Emerson e vou te ajudar a passar no Enem em matemática. Vem comigo, ok? Então vamos falar. O que é um cilindro de revolução? O cilindro ou cilindro circular é um sólido geométrico alongado e arredondado que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento, tá? Essa figura geométrica, que faz parte dos estudos de geometria espacial, apresenta dois círculos com raios de medidas equivalentes, os quais estão situados em planos paralelos. É isso aqui, ó. Eu tenho aqui o círculo que forma a parte de cima e a parte de baixo. São paralelos entre si, ok? Do centro daqui da circunferência até a extremidade, nós temos o raio, tá? E a distância de uma base para outra é determinando a altura. Então, raio, distância entre o centro do cilindro e a extremidade. Base, plano que contém a diretriz e no caso dos cilindros são duas bases, superior e inferior, A inferior e A superior. Geratriz, corresponde à altura do cilindro, ou seja, essa altura aqui é a geratriz. Diretriz corresponde à curva do plano da base, tá? De acordo com o plano da base que forma o cilindro. Bem fácil de compreender. Classificação dos cilindros. Dependendo da inclinação do eixo, ou seja, o ângulo formado pela geratriz, que é a altura, ó, os cilindros são classificados em reto e oblíquo. Lembra do prisma? É praticamente a mesma coisa. Como assim? Nos cilindros circulares retos, a geratriz, que é a altura, está perpendicular ao plano da base. Traduzindo, se eu traçar daqui para cá, ó, e tocar aqui bem no meio, vai formar um ângulo de 90 graus, por isso que é perpendicular. No caso do oblíquo, isso aqui é inclinado, tá? Não forma 90 graus, apenas isso. Fórmulas do cilindro. Segue abaixo as fórmulas, tá? Para calcular as áreas e volume do cilindro. A área da base. Como a área da base é um círculo, como assim, professor? Aqui é um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado da geometria plana. Tá? A área da base é π, que é 3,14, tá? Que multiplica pelo raio ao quadrado. Área lateral. Para calcular a área lateral, nós temos que entender a medida da superfície lateral. Então eu vou usar a seguinte fórmula. É 2πr vezes h. É só tu lembrar, tá? 2πr vezes h, tá ok? Que é o que nós temos aqui. E qual é a área total? A área total é a soma das áreas, da área lateral mais a área da base. Então é só você lembrar que eu vou somar a área da base mais a área lateral. Como são duas áreas da base, então vai ficar 2 vezes πr ao quadrado mais 2 vezes πrh. Correto? Então é só você lembrar disso daqui. Isso aqui vai me dar então a área total. Volume do cilindro. E como é que eu calculo o volume, professor? O volume do cilindro é dado pelo produto da área da base vezes a altura. Então, se eu quiser calcular o volume de um cilindro, é multiplicar a área da base vezes a altura. E lembra que a área da base é πr ao quadrado, tá? Então, não esquece, πr ao quadrado vezes h vai me dar o volume. Aqui é só os elementos que completam isso. Vamos entender isso a nível de Enem? Para compreender melhor o conceito de cilindro, confira abaixo um dos exercícios que caiu no Enem. Eu tenho uma lata em forma de cilindro equilátero, isso aqui é importante que você entenda, tá? Que tem altura de 10 centímetros. Calcule a área lateral, a área total e o volume desse cilindro. O que é um cilindro equilátero, professor, então? Nesse caso aqui, para a gente entender legal. É aquele que, se eu fizer uma secção, um corte, tá? De cima para baixo no cilindro, tá? A figura obtida vai me dar um quadrado. Apenas isso. Lembre-se que a altura é 10 do cilindro equilátero, lados iguais. O valor do raio será a metade, tá? Então eu vou ter como raio 5 centímetros, tá? Assim, a altura equivalente é 2 vezes o raio. H é igual a 2R. Para resolver o problema, utilize as fórmulas. Área lateral. Lembra, a área lateral é 2πr vezes H. Então vai ficar, vamos substituir? 2πr, H vale 2R, ó. Por isso que aqui eu vou ter 4πr ao quadrado. Mas esse raio vale 5, aqui está dizendo, ó. Se o raio é 5 e como é r ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado. Então vai ficar 4π vezes 25. Por isso que eu vou encontrar como área lateral 100π centímetros quadrados, tá?
Área total. A área total corresponde à área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, vai ficar 4πr ao quadrado, tá? Mais 2πr ao quadrado, que vai me dar 6πr ao quadrado, mas o r vale 5. Então, vai ficar 6π vezes 5 ao quadrado, que vai me dar 150πr ao quadrado, tá? É a área total. Eu estou fazendo a área total relacionada à área lateral mais 2 vezes a área da base, tá? É só lembrar do que foi falado aqui anteriormente. Volume. Como é que é o volume? Vamos lembrar? É a área da base vezes a altura. Π vezes r ao quadrado vezes 2r. Por quê? H vale 2r. Está dizendo aqui em cima, tá? Vamos substituir? Tá? Nós sabemos, aí vai ficar aqui, r ao quadrado vezes 2r dá 2r ao cubo. Como r é 5, vai ficar 5 ao cubo. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou encontrar 250π centímetros cúbicos. Então, eu vou ter área lateral 100π, área total 150 e volume 250. Lembrando que, se for área, vai sempre elevar ao quadrado, tá? E se for volume, é ao cubo. Não esqueçam disso. Agora, vamos ver esse exemplo aqui? É possível usar água ou comida para atrair as aves. Questão Enem, tá, pessoal? E observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você sempre deve usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com calor ela pode fermentar e se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Ciência hoje das crianças. Bora tentar entender isso aqui para a nossa questão de cilindro. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico. Aqui começa a matemática, tá? Uma dica para você que vai fazer o Enem. Presta bem atenção nesse detalhe. Os dados da questão, se não tiver nada da matemática aqui, você vai direto para o final e depois volta quais são as informações que você vai usar na questão, tá? E suas medidas são, ó, formato cilíndrico, 10 de altura e 4 de diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio, então aqui eu já tenho o raio que é 2, e aqui eu tenho a altura. Qual é a quantidade de água que deve ser utilizada na mistura? Lembre-se, quantidade de água é o que vai dentro do copo, então aqui está pedindo volume. Então o que é que eu preciso saber? Primeiramente, vamos anotar os dados, tá? 10 centímetros de altura, 4 de diâmetro, eu tenho um raio 2. O π vale 3. Lembre-se que o raio é metade do diâmetro, já falamos sobre isso. Então, o que é volume? πr ao quadrado vezes h. Presta bem atenção que tudo que foi falado no texto não vai ser usado nada aqui, o Enem tem disso. Então, o π é 3, o raio é 2, tá? E a altura é 10. Ao multiplicar, eu vou encontrar aqui 120 centímetros cúbicos. Se você prestar bem atenção, aqui está tudo em ml, ó. Mas como é que eu faço agora, professor? 120 centímetros cúbicos é para uma parte de açúcar, tá? E 5 de água, ou seja, eu vou ter 6 partes. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? O texto está dizendo isso, por isso que é uma parte da matemática que está inserida, tá? Então, para cada uma parte de açúcar, eu vou ter 5 de água. Então, eu vou ter 6 partes. Como o volume total é 120, o que eu vou fazer agora? Cada parte corresponde a 20 centímetros cúbicos. É a divisão de 120 para 6. Tá? Se temos 5 partes de água, então eu vou ter 20 vezes 5, que é 100 centímetros cúbicos. E cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Por isso que aqui a resposta é a letra C. Presta bem atenção que aqui, ó, a quantidade de água que deve ser utilizada na mistura. Então, está pedindo apenas a água. É só você prestar bem atenção nessa questão, tá? Então, é importante que a gente tenha essa noção, interpretando o texto, porque a matemática aqui ela vai ser utilizada junto com a interpretação. Muita gente erra por causa disso, tá? Bora ver agora um exemplo 3. Sabendo que uma lata de azeite cilíndrica, tá? Tem 8 centímetros de diâmetro e 18,5 centímetros de altura. E ainda que nela vem marcado o conteúdo de 900 ml. 900 ml é o volume. Eu quero saber o seguinte, qual é o volume de ar contido na lata cheia e fechada? Como assim? A lata de azeite ela vai ter uma porção líquida e uma porção de ar, que é o volume de ar contido. Como é que eu vou chegar nisso? Então, bora lá. Solução passo a passo. Se a lata possui
8 centímetros de diâmetro, eu tenho 4 centímetros de raio, ok? E 18,5 de altura. E seu volume será, olha aqui o volume, πr² vezes h. Aqui está dizendo que o π tem que ser 3,14. Tem questões que o π é só 3. Você observa bem o que vem dado na questão, tá? Fica 3,14 vezes o R. O R é 4, tá? Porque o de diâmetro é 4, de raio, vezes 18,5. Se eu multiplicar isso aqui tudo, vai dar 929,44 centímetros cúbicos, tá? Sabendo, então, que 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Então, você nem precisaria saber disso, tá? 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Presta bem atenção no início. Lá está dizendo que é 900 ml de volume. E aqui está passando. Então, isso quer dizer que a diferença do que deu aqui menos o que eu tenho de volume vai me dar justamente, tá, o volume de ar contido na lata. Então, o que a gente vai fazer? Pega 929,44 ml, tá, menos 900 ml. Quando subtrairmos aqui, eu vou encontrar isso aqui, ó, 29,44 ml, que é justamente o quê? O volume de ar contido na lata. É só você prestar bem atenção nessas informações aqui. Mas como assim, professor? Observa bem que o que o texto está falando? Lata de azeite cilíndrica com 8 de diâmetro. Diâmetro é sempre 2 vezes o raio. O raio é sempre a metade do diâmetro. 18,5 de altura. E aqui está dizendo que o conteúdo já é 900 ml. Quer dizer que 900 ml é o volume. Então aqui, como eu já tenho as informações para jogar na fórmula do volume, que é πr² vezes h, o que eu vou fazer? Você vai fazer a substituição. Multiplicando tudo, verifica o valor que vai dar, que foi o que deu aqui, tá? Menos o que eu já tinha, eu encontro justamente o resultado obtido. Então, aqui vai me dar justamente a letra A. É só você prestar atenção nesse detalhe. Agora, outra coisa, não esquece não, cada centímetro cúbico é 1 ml. Então, só para você relembrar, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? 1 metro cúbico é 1.000 litros e 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então é só você prestar atenção nesse detalhe para que você possa ter noção a respeito do que está sendo solicitado. Lembre-se bem, para o Enem é importante que você tenha essa noção, certinho? Vem aqui comigo então, agora para você entender. Vai fazer o Enem, refaça essas questões, observa bem, tá? Tem uma análise minuciosa a respeito daquilo que você quer e você vai encontrar as respostas obtidas. Por quê? O teu resultado depende da tua dedicação. Quanto mais exercícios você fizer, mais você está próximo daquilo que você deseja, certinho? Então eu espero que você consiga tirar uma excelente nota, ok? A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.